Quando Jesus entrou em Jerusalém por ocasião do Domingo de Ramos, ele foi recebido por uma grande multidão. Os olhos daquelas pessoas estavam cheios de expectativa. Aquelas pessoas tiravam as suas capas e colocavam no caminho de Jesus para ele passar. Acenavam com ramos e assim saudavam o rei que Deus tinha enviado. Enquanto Jesus entrava na cidade, ele ouvia uma palavra que sempre se repetia: Hosana. Nós também repetimos esta palavra em nossos cultos quando cantamos os Sanctus e dizemos Hosana nas alturas. Mas qual é o significado de Hosana? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esta pregação semanal online. Nesta semana, lembrando o Domingo de Ramos e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E que a presença do nosso amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe nesta meditação. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Salmo 118, agradecimento pela vitória, versículos 19 a 29. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus,
o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O evangelho deste domingo, que é o último domingo antes da Páscoa, chamado Domingo de Ramos, encontra-se no evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 até o versículo 10. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha.
É muito interessante acompanhar uma criança quando ela está aprendendo a andar, dando os seus primeiros passos. Assim que a criança sente firmeza, ela solta a mão da gente e se vai. Algumas são tão confiantes que, se a gente estende a mão para elas, elas rejeitam, não querem, porque descobriram que podem andar sozinhas e não querem interferência. Porém, se a criança tropeça e cai, logo abre o choro e grita por ajuda, estendendo os braços para que o pai ou a mãe a levantem. A mesma criança que rejeitou a mão, agora quer o colo todo. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas acenam para ele com ramos e clamam: Hosana a Deus! Hosana é uma expressão que nós usamos em nossa liturgia quando cantamos os Sanctus. A cada culto nos unimos ao coro daquelas pessoas e cantamos: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Esta expressão tem origem no hebraico e no aramaico e não costuma ser traduzida para o português. Hosana quer dizer: ó, salva-nos, Senhor. Se pensarmos na criança que tropeçou e que agora está com os braços estendidos pedindo ajuda dos seus pais, vamos compreender bem o significado. Hosana, ó, salva-nos, Senhor. Aquele povo que estava na entrada de Jerusalém precisava de ajuda e reconheceu que Jesus era o braço estendido de Deus, era o colo de um Deus que salva. Como seres humanos que somos, queremos andar sozinhos. Na maior parte do tempo, pensamos que somos capazes de enfrentar por nós mesmos os problemas da vida, como uma criança que deseja independência e rejeita a mão dos seus pais. É muito comum para o ser humano rejeitar a salvação que vem de Deus e seguir a sua vida longe dele. Porém, todos nós somos como aquela criança que tropeçou. A Bíblia nos ensina de muitas formas que precisamos de Deus, que o pecado é uma coisa séria, que o egoísmo e a arrogância humana são fontes de dor e que por isso precisamos de perdão, de uma vida nova. Afinal, diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. E tudo isso podemos perceber mais claramente quando os problemas ficam gigantes, como está acontecendo agora, por causa da pandemia. E nós vemos de perto a força do pecado e da morte que ainda estão neste mundo. Diante de tudo isso, devemos clamar: Hosana, ó, salva-nos, Senhor. Esta é a oração que deve estar nos teus lábios e no teu coração. Hosana, ó, salva-nos, Senhor. Aquelas pessoas que receberam Jesus na entrada de Jerusalém direcionaram a sua adoração e os seus pedidos à pessoa certa. De fato, Jesus é o Rei de todo o universo e é a fonte de toda ajuda e salvação. Mas havia um problema. E o problema estava na expectativa. Para muitos naquela multidão, o grito de Hosana era bastante limitado. Muitos ali esperavam que Jesus liderasse uma luta política, expulsasse os romanos, tornasse Israel grande de novo. Aquelas pessoas ouviram falar que Jesus multiplicava pães, queriam, portanto, um rei que lhes desse comida de graça. Elas ouviram falar que Jesus curava os doentes, queriam, portanto, um reino onde não precisasse hospitais. Elas ouviram falar que Jesus ressuscitava mortos, queriam, portanto, um reino onde não houvesse cemitérios. Enfim, esperavam que Jesus trouxesse um reino glorioso e poderoso, mas com fronteiras bem definidas, privilegiando aquele povo e deixando de lado a necessidade de salvação de toda a humanidade. Ainda hoje corremos o risco de entoar um Hosana limitado. Se a salvação que nós pedimos significa tão somente vida boa, dinheiro, saúde para nós mesmos,
Ou ainda, se esperamos de Deus que Ele torne o nosso país ou algum grupo especial mais forte e bem-sucedido do que outros. O texto bíblico, no entanto, nos mostra que Jesus decepcionou profundamente muitas daquelas pessoas e continua decepcionando aqueles que não compreenderam a sua missão. Ele entra na cidade montando num jumentinho. O cavalo era um animal de guerra, o jumentinho era um animal de paz. Jesus não levanta a espada, não dá ordem de comando, pelo contrário, se deixa prender, se deixa julgar e, enfim, se torna um rei pregado na cruz. O profeta Isaías, muito tempo antes, escreveu sobre a surpresa do povo diante desta obra do servo sofredor. Como está registrado em Isaías 53, o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? E o apóstolo Paulo resume muito bem essa falsa expectativa em relação a Jesus, dizendo: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Jesus não veio para ser o rei de uma nação específica, também não veio para que tudo dê certo na nossa vida, Ele não veio para eliminar magicamente os nossos problemas. O plano de Deus pode parecer estranho e misterioso, mas Jesus veio para derrotar os nossos piores inimigos, aqueles que podem tornar não apenas a nossa vida aqui mais sofrida, como também acabam levando pessoas para a condenação no inferno. Ele não veio apenas por Israel, nem apenas por algum grupo especial de pessoas, nem apenas por mim ou por você, mas na cruz, quando Ele derrota o pecado, o diabo e a morte eterna, Ele então abre os seus braços para acolher e se tornar o Rei e Salvador de toda a humanidade. Por isso é consolador saber que nem todos se decepcionaram com Jesus. Apesar de não entenderem muito bem o que estava acontecendo, muitos creram. O jumentinho, a humildade, a prisão, o sofrimento e a morte, tudo aquilo era incompreensível. Uma pessoa que ama a Deus e pede a sua ajuda e ainda assim passa por grandes tristezas é uma coisa incompreensível. Um pai e uma mãe que precisa sepultar um filho, uma filha, é algo difícil de entender. Uma pessoa fiel que perde a luta para uma doença. Um trabalhador, pai, mãe de família, que não tem mais emprego e que vive em aflição e incerteza, tudo isso é estranho, é doído e muito tentador. No entanto, mesmo sem entender e com o coração cheio de dúvidas, algumas daquelas pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo e confiaram na obra de Jesus. E por isso elas receberam a plenitude de tudo que Ele veio trazer. Receberam a resposta do seu pedido de Hosana, receberam salvação. Foram tornados filhos e filhas de um Deus que levanta os caídos, cuida das suas feridas e concede a nós um reino de paz que nunca se acabará. Um reino que inclusive não tem fronteiras, mas está aberto a todas as pessoas de todas as nações. Irmãos e irmãs, ainda hoje as expectativas e os gritos de Hosana não são iguais entre as pessoas. Diante do que nós estamos vivendo, de todas as vezes que Deus diz não para nossas orações, muitos ficam frustrados. A decepção, a indiferença e até a raiva tomam conta do coração de muitas pessoas. A palavra de Deus que vem a nós montada em um jumentinho, pregando paciência e humildade, é um escândalo para muitos que esperam um rei guerreiro, que expulse o mal na base da força e da espada. No entanto, para tantos outros que são guiados pelo Espírito Santo, o grito de Hosana é pleno. É claro, diz respeito sim às nossas dores aqui. Pedimos salva no Senhor das nossas dores, as quais a cada dia nós entregamos a este Deus que tem poder de realizar os maiores milagres. Mas vai muito além.
Nosso grito de hosana é cheio de esperança de que Jesus fez tudo o que era preciso ser feito para nos salvar eternamente. A esse pedido de salvação maior, que contempla tanto a nossa vida aqui neste mundo como também a eternidade, Deus nunca diz não. Antes, Ele afirma que todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Querido irmão, querida irmã, hoje nós exaltamos o Rei que chega em Jerusalém e nós sabemos que Ele chega em Jerusalém para nos salvar, dando a sua vida na cruz. Se Ele passou por tantas aflições, nós também passaremos. Mas uma coisa nós temos certeza, Ele ouve e responde o nosso grito de hosana, ó salva-nos, Senhor. Por isso, como uma criança que precisa de ajuda, vamos correr para os braços do Pai. Vamos permanecer firmes nesta oração diante de tantas dores que esta pandemia está trazendo. Vamos clamar hosana diante dos nossos queridos que enfrentam a luta, diante dos doentes, dos hospitais lotados, das pessoas desempregadas, diante dos que perderam a fé e a esperança. Vamos dizer em voz alta, ó salva-nos, Senhor. E acima de tudo, olhando para a obra de Cristo, não vamos esquecer que o que Ele fez por nós não vale apenas para esta vida e que a nossa esperança não termina quando as coisas ruins acontecem. Vamos sempre lembrar que Jesus abriu para nós as portas da vida eterna e nos deu a certeza de que, embora neste mundo passemos por aflições, Ele venceu o mundo e assim como Ele vive, nós também viveremos. Que assim seja. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Convido vocês a elevar os pensamentos a Deus e falar com Ele em oração. Querido Deus, de todo o coração te agradecemos pelo Teu Filho Jesus,
sendo o Rei e Senhor de todo o universo, se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz. Te louvamos por ele ter entrado em Jerusalém montado em um jumentinho, demonstrando que ele não é um rei como os outros, que ele não vem impor, explorar ou subjugar pela força. Pelo contrário, veio para nos servir e dar a sua vida em nosso lugar. Não o amamos, Pai, porque temos medo, não o amamos por causa dos benefícios que podemos receber. Amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Abençoa e esteja com cada um de nós nesta Semana Santa que inicia, quando queremos refletir e meditar neste amor que doa e oferece vida, perdão e salvação. Querido Deus, por conhecer esse amor, é que ousamos trazer diante de Ti os nossos pedidos. Esteja com todas as pessoas que estão enfrentando doença e enfermidade. Dá forças a todos que estão acamados e lutam pela vida. Tem compaixão de tantos que agora sofrem pela Covid-19. Dá a todos, Senhor, força e paciência, e se for de Tua vontade, concede a cura. Acima de tudo, Senhor, preserva no coração de todos os que passam por tribulação a verdadeira fé, para que fiquem firmes diante da tentação, confiem em Jesus e recebam a salvação que Tu lhes preparaste. Por todos os que estão enfermos, dizemos: Hosana. Olha com amor para o nosso mundo neste momento de medo e angústia. Abrevia, Pai, este tempo de incerteza e concede que todos tenham acesso à vacina e tratamento adequado. Hosana nas alturas. Fortalece os que trabalham nos hospitais e estende a Tua proteção a todos os que precisam seguir com sua rotina de trabalho. Dá sabedoria, amado Pai, aos nossos governantes. Ilumina suas mentes para que encontrem soluções e protejam em Teu nome a nossa nação e as pessoas do mundo inteiro. A Ti, que és fonte de toda ajuda, dizemos: Hosana. Protege-nos da fome e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo e cuida com especial carinho aqueles que são pobres e necessitados. Inspira-nos a sermos solidários e agirmos para o bem de todos em palavras e ações. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que pudemos estar juntos em mais este momento de pregação semanal online, hoje de uma forma toda especial porque estamos então nos preparando para celebrarmos a Semana Santa. Que a meditação no profundo amor de Cristo, revelado na sua caminhada e na sua cruz, estejam com vocês nesta semana de reflexão, nesta semana abençoada. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.